Amém, queridos? Estamos alegres. Bom dia aos que estão em casa. Não, boa noite, perdão. Boa noite aos que estão em casa. Boa noite a todos que estão presentes. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar poderosamente, porque temos da parte do Senhor uma mensagem de ânimo ao nosso coração. Nesses dias, precisamos de algo que nos leve a termos uma motivação maior e melhor diante das dificuldades que todos nós temos enfrentado. Não subestime o tempo em que você está passando pelo deserto. O deserto vai aumentar a sua fé, a sua resistência. O deserto vai fazer você crescer, e exatamente por causa do deserto que você está capacitado para enfrentar novos desafios que virão. Que Deus possa abrir a sua visão, abrir a sua mente, para que possamos entender que tudo aquilo que nós estamos enfrentando é treinamento de Deus para você que está presente, para você que está em casa, em nome do Senhor Jesus. Fala de tua justiça.
Senhor Jesus. Amém, queridos? Você que está em casa, nós que estamos presentes aqui no culto, nós estamos abrindo a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Nossa mensagem de hoje é: qual o tipo de pessoa que, na sua opinião, Deus vai usar? E através dessa mensagem, você vai ver como está o seu contexto dentro da proposta de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região de Itureia e de Traconites e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplainados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, então, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e lhe perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhe: não cobreis mais que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai com o vosso soldo. Espírito de Deus, fala conosco aqui na nave e fala também com o povo que está em casa. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Nós estamos diante de uma palavra maravilhosa. E de um tempo para cá, não muito longe, eu comecei as minhas orações pessoais, individuais, de madrugada e em outros horários, pedindo a Deus: Senhor, a multidão ia para o deserto para ouvir João Batista pregar. Eu comecei a buscar no Senhor esta palavra para a minha pessoa. Falei: Deus, o que está faltando em mim?
ou em nós pregadores, no caso aqui sou eu e o pastor João Marcos, para que as multidões venham ouvir a palavra de Deus. E comecei a orar nesse sentido, e estou orando nesse sentido, porque eu acho que é possível alcançar esse alvo. O que tinha na vida de João Batista? Um homem de Deus. O que tem na minha vida e na sua vida? Um homem ou uma mulher de Deus. Se nós temos Deus dentro de nós, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o que será que tem então nos faltado para que Deus nos use como João Batista? Porque quando nós olhamos para o mundo, nós descobrimos pela palavra de Deus que a maior necessidade do mundo é de homens e mulheres de Deus que se deixam ser usados por Deus como instrumento para que possamos alcançar essas pessoas que estão lá fora sem paz. Essas pessoas precisam de paz, precisam de esperança. A maior necessidade do mundo é de homens e mulheres com o caráter de João Batista. O mundo não está precisando de métodos. Deus não vai usar métodos. Deus vai usar pessoas que se colocam à disposição dele para o servir. E quanto mais cedo nós nos colocarmos na posição e permitirmos que Deus nos use, você pode ter certeza absoluta que vai mudar pessoas, que vai trazer esperança para pessoas, porque as pessoas precisam ouvir através de nós que há esperança para elas. Elas têm a resposta, Deus tem a resposta para elas, mas a resposta que Deus tem para elas está em mim, está em você, está em nós. Nós precisamos entender que o povo, o nosso passado, o povo estava 400 anos sem ouvir nada. Era um silêncio total. Imagina que desespero. Considerando média de 100 anos, 4 gerações no silêncio, no vácuo. E Deus está preparando um homem. E Deus prepara esse homem desde o ventre. A palavra de Deus diz que aos 5 meses, ao ser visitado por Maria, ele chacoalhou, ele, usando uma linguagem simples, sapateou dentro do ventre de sua mãe, manifestou cheio do Espírito Santo com 5 meses de vida. E qual foi o ministério? Qual foi o conforto deste homem? O homem usado poderosamente. E se nós queremos ser usados poderosamente,
Nós precisamos entender: morrer para este mundo para viver para Cristo. João Batista sabia quais eram os valores, e João Batista tomou a decisão, direcionada pelo Espírito Santo, de viver a vontade soberana de Deus. Não teve casa, não teve conforto, não teve: eu não vou para a igreja com essa roupa que ela está muito repetida. João Batista não tinha roupa repetida, ele usava a mesma roupa o ano inteiro. João Batista não comia pizza, nem frango, nem carne, nem filé mignon, nem alcatra, nem palhetinha. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre. Nós precisamos entender: se queremos ser usados por Deus, será que nós estamos dispostos a abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu quero ser usado por Ti. Eu não quero viver a vida medíocre da religião. Eu não quero ser religioso. Eu quero ser diferente para uma sociedade corrompida. João Batista foi diferente. João Batista mostrou a diferença. O texto sagrado diz em Mateus que este homem que foram ver não era um homem de terno e gravata, não era um homem de roupas finas, mas o texto sagrado de Mateus diz que os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Mas o texto diz que no céu o menor que está lá é maior do que ele. Você sabe o que Deus quer dizer com isso? Que no céu tem posição, que no céu tem graduação. Na terra ninguém foi maior do que ele, nem Moisés, nem Abraão, ninguém. Nascido de mulher, ele foi o maior. Mas o menor no céu, ainda é maior do que ele. Você conseguiu entender essa matemática? Nós precisamos entender que não podemos, como líderes, como influenciadores de opinião, você que está em casa, não podemos vender o ministério pelo modismo. Não podemos deixar as pessoas levar a vida de qualquer maneira e estou indo para o céu. Não está. Nós temos que levar as pessoas a entenderem o ministério de poder. O ministério de poder significa arrependimento. João Batista pregava o ministério de arrependimento. E no ministério de arrependimento, o Senhor Jesus nos esclarece que desde o dia de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço. Para você sair da tua casa e vir aqui, você teve que se esforçar. Quanta coisa te impediu? Quanta vontade de ficar em casa? Quanto medo do coronavírus? Coronavírus não vai acabar não, querido. Querida, você que está em casa, coronavírus, AIDS, câncer, todas as doenças que apareceram até hoje, ele é mais uma. Agora nós temos que entender, com corona ou sem corona, nós vamos enfrentar a vida, nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos caminhar, porque Deus está conosco. E você precisa entender isso. É a
palavra. Nós precisamos entender que eu e você temos que entender a palavra. João Batista era inimigo daquele povo da época. Por quê? Porque João falava a verdade. Nós temos que entender, quando nós falamos a verdade, ela machuca, ela dói, mas olha para o seu irmão do lado e diga para ele, ela cura. A verdade cura, a verdade transforma, a verdade traz libertação, a verdade nos dá norte e direção. E nós, entendendo a verdade, sabemos que a qualquer momento sairemos desse corpo. Ontem eu fiz o velório da Janaína, 30 e poucos anos. Késia, 30 e poucos anos. Hoje foi mais um, menos de 30 anos. O velório vai ser amanhã às 8 da manhã. Enxerga uma coisa, querido: caixão não tem gaveta, a vida é rápida. Abre a tua visão espiritual, arrependa, confessa os teus pecados, muda de vida enquanto é tempo. Deus está nos chamando a tomarmos uma posição. E João Batista disse para aquela turma que ela ouvia ele falar: raça de víbora. E nós precisamos entender aonde está o nosso coração. João falava, ardia, iluminava, todo mundo ficava fascinado, porque não era ele, era a boca do Espírito Santo falando através dele. E alguns, achando que ele era o próprio Senhor, ele disse: não, eu não sou a luz, eu vim falar da luz, a luz está aí, alguém maior do que eu, o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de desatar a sandália do pé dele. O maior nascido de mulher diz que não era digno de desatar a sandália de João Batista, de Jesus, perdão. Nós precisamos entender que esta voz, ela nos declara: endireite o caminho. Sabe o que o Espírito Santo está falando para nós hoje? Endireite o caminho. Endireitar o quê? Não sei, cada um sabe o que precisa endireitar. Porque nós, na verdade, conhecemos a palavra através da própria palavra. João Batista, ele era a boca de Deus. Nós precisamos ser quem prega, que conhece e que experimenta a palavra. Não adianta você pregar se você não experimenta, se você não conhece, se você não vive a palavra, ela não vai, ela não entra. E o poder do Espírito Santo precisa estar em nós, para quando nós pregarmos, nós entendermos: não sou digno de desatar a sua sandália. Humildade. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos descer, nós precisamos ser testemunha. E este homem humilde era um homem odiado, porque este homem diz: você casou com a mulher do teu irmão. Ele repreendeu o rei Herodes, o tetrarca, um homem importante, o sentiu todo poderoso. Ele repreendeu, ele disse as maldades dele na cara dele, e isso lhe custou a cabeça numa bandeja. Mas você sabia que esse pastor doido aqui, falei isso com Deus: se a minha cabeça estiver aqui na bandeja, vai Deus, testemunha aí gravado, filmado, para quem está em casa, para quem está aqui, pode
a minha cabeça na bandeja, mas eu não abro mão de um ministério como João Batista. Eu quero um ministério de poder. Eu nunca deixei de pedir a Deus poder, unção, porque é impossível você pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Mas pastor, pode lhe custar a cabeça. Não tem problema, vai cortar esse corpo. E daí? A alma vai para o céu na hora. Nós precisamos entender que João batizava com água, mas tinha alguém já no meio dele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. É necessário nós tomarmos uma posição. Pastor, todo culto fala de coronavírus. É necessário falar. É necessário confrontarmos. É necessário nós analisarmos o que o coronavírus fez, qual é a mudança, qual é o arrependimento, como estão as pessoas mais próximas de Deus, mais íntimas de Deus. Não é o que parece. Então nós precisamos falar com amor, mas também com coragem, porque João Batista denunciou o pecado. Nós precisamos trabalhar para anunciar: o reino chegou, o reino está aí, o reino te leva para o céu, mas o pecado te leva para o inferno. Nós precisamos entender isso. O homem e a mulher que Deus usa, ele está aí para trabalhar, para aterrar os vales, para aterrar aquilo que está nos impedindo. Vale é uma depressão, é um buraco, e o vale pode ser o abismo da impureza. Faço o que eu quero e Deus me entende. Mentira. O vale pode ser o desânimo. Hoje eu não estou com vontade da igreja. Mas vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade. Não tem faculdade, é online, né? Vai online, tudo faz. Mas eu estou desanimado para ir para a igreja. O vale da depressão pode ser o comodismo, o mundanismo. O vale da depressão pode ser esta peça aqui, ó, famosíssima, mas a Bíblia está muito enciumada dessa peça. Isso aqui tirou o lugar da Bíblia de longe. Mudou muito. O ser humano moderno mudou muito. E nós precisamos pensar nisso. Um conteúdo maravilhoso, mas precisamos saber usar. O celular é culto online, como o povo está lá assistindo. O celular eu mando madrugada para vocês, devocional diária todo dia. É maravilhoso. Mas e os 90% que a gente usa para outras coisas? Quantas horas 90% toma dos 10% maravilhoso? Hoje quase ninguém valoriza a televisão. Mas e o celular? Qual o tipo de valorização que ele está na sua vida? Nós precisamos nos arrepender do tempo perdido. As horas que você perde não volta. Deus te deu 24 horas, o que você fez com ela? Ela não vai voltar. Mas nós estamos indo numa direção única, a eternidade. Então nós precisamos entender que essa situação de vale não é boa, mas o vale também, ele separa dois montes. Que dois montes é esse? O monte da falta de comunhão, o monte da mágoa, o monte da contenda, da maledicência. Gente, tem tanta gente nos prejudicando, tem tanta gente fazendo coisa que nos desagrada, mas nós temos que orar para essas pessoas e abençoar elas com a bênção da salvação. Só isso. Entregar na mão do Senhor de todo o nosso coração. Porque quando nós olhamos este profeta que Deus usou para nivelar os montes, montes traz a ideia de
soberba, orgulho, montanha, eu sou, faço o que eu quero, da maneira que eu acho que eu quero. Monte representa incredulidade, e nós precisamos mudar esse quadro. Muitas pessoas estão sendo impedidas de serem evangélica. Por que elas não são mais evangélico, nem evangélica? Porque o evangelho é mudança de vida, o evangelho é esperança, e quem vai levar a esperança para ele é você que está aí sentado, é você que está em casa, sou eu. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes, há algo diferente em nós, e para nós sermos diferentes, nós precisamos da unção, do poder do Espírito Santo, como João Batista. Você está entendendo, igreja? Amém? Nós precisamos desta mudança. Nós precisamos de um caminho que não nos tire do caminho da verdade, do caminho da cura, do caminho da libertação. Por isso, para mim, é tão importante você ler a Bíblia todos os dias. Por isso, para mim, é tão importante você fazer a devocional diária. Eu mando todo dia para todo mundo aqui. Muita gente, mais de 300 pessoas todo dia. E por sugestão de uma irmã, eu vou tentar mandar em voz também. Manda o mesmo texto, você vai lá na Bíblia, e também o comentário em voz, para ajudar algumas pessoas e outros porque gostaram. Faça isso. Ainda que aquela devocional é de 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, mas vai te ajudar. Vai te ajudar a entender o processo de Deus, vai colocar você no caminho, vai tirar você do caminho escabroso, do caminho que tira nós da direção. João Batista, a palavra de Deus diz, veio a palavra de Deus a João Batista, onde? No deserto. Você pode perceber, quando nós passamos por problemas difíceis, deserto, nós ficamos mais íntimos de Deus, nós buscamos mais a Deus. Todos nós somos assim. É muito difícil alguém passando por algum tipo de dificuldade não buscar mais a Deus. A tendência natural é buscar. E a nação de Israel estava corrompida, a maldade estava lá, o povo estava fazendo o que queria, não queria agradar a Deus. Qual é o tipo de crise que nós estamos vivendo hoje? Crise moral. Qual é o tipo de crise que nós estamos vivendo hoje? Crise da fé, crise das instituições, valores completamente mudados, aonde nós deveríamos confiar, não temos podido confiar. As instituições a qual nós deveríamos acreditar estão corrompidas. Parlamentos, executivos, judiciários. Qual a diferença da situação de João Batista com Israel para nós hoje, Brasil, Calçado, Espírito Santo ou outras cidades que estão nos assistindo? Algumas do estado de São Paulo, outras de Minas, Santa Catarina também. Eu quero que você entenda que João Batista estava pregando arrependimento àquele povo, mas hoje qual é a diferença? Nós vivemos uma crise aguda, nós vivemos uma crise onde a instituição mais importante do planeta Terra, depois de Cristo, depois da igreja, é família. E como está a família hoje? Qual é a identificação familiar hoje? Um mundo dominado por vícios, por libertinagem, onde as milícias mandam mais que a polícia nas cidades grandes. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos atrair a atenção de Deus para nós. E eu tenho certeza absoluta
que isso está no seu coração, que está aqui nessa noite. Você veio buscar da parte de Deus algo que Deus tem para o seu coração. João Batista não operou um único milagre. E hoje as igrejas são induzidas: milagre, poder, milagre, milagre, milagre. Mas e a doutrina bíblica? O caráter, a representatividade. Você, homem e mulher que está presente nesse culto, e você que está em casa, nós somos embaixadores de Cristo. Como está a nossa situação? Aquela multidão vinha atraída por um homem que tinha unção, poder e autoridade de Deus, João Batista. Fariseus não gostavam de ouvi-lo, uma parte da multidão não gostava de ouvi-lo, publicanos não gostavam de ouvir alguns, mas aqueles que gostavam de ouvir, ele dava um conselho: tem 2 túnicas? Reparta com quem não tem. Tem comida? Dê a quem não tem. Agora há pouco, 2 rapazes que eu não conheço, disseram que são de Iguaçuí, me pediram alguma coisa para comer. Eu disse: eu vou em casa buscar a esposa, vou fazer 2 pão, 2 garrafinhas de suco e trago para vocês. E assim eu fiz. Mas sabe por que eu fiz? Porque eu lembrei da palavra que eu ia pregar nessa noite: quem tiver comida, faça o mesmo. Nós não podemos ignorar aqueles que chegam até nós pedindo alguma coisa, porque é bíblico. Talvez ninguém vê você fazer isso, mas Deus vê, e Deus se agrada disso. Os soldados estavam dizendo: não maltrateis aqueles que estão debaixo da sua autoridade, os bandidos, ladrões, aqueles que você tem que prender. Eu te dou mais um conselho para vocês: contente com o vosso soldo. Quantas pessoas olham para o salário e falam: essa miséria não dá para nada. Você não está dizendo que você está contente, você está dizendo que você não concorda com o que você está ganhando. João Batista e a unção do Espírito Santo está nos ensinando a sermos agradecidos. Nós precisamos entender que a manchete de Deus é arrependimento. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, Pedro pregou arrependimento. E quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos mais justos. Nós queremos servir a um outro, nós queremos ser diferente. E João Batista disse: olha, gente, quero dizer uma coisa para vocês: o machado está posto lá na tora da árvore. A árvore é nós. E ele diz o seguinte: a árvore que não produzir fruto, corta lá na tora, lá embaixo, e lança no fogo. Como é que você acha que está salvo para sempre? Tem base bíblica para isso. Nós temos que construir, lutar e vencer todos os dias, porque o Evangelho é simples. O Evangelho traz salvação e o Evangelho traz condenação. O Evangelho diz que árvore estéril não serve para ele. Nós precisamos fazer uma análise que os que escapam dos tribunais da terra jamais escaparão da ira de Deus. O arrependimento é o nosso caminho da bênção. O arrependimento, toda a carne tem a oportunidade de ter, porque vimos a salvação, o Cristo crucificado, hoje nosso advogado, Deus poderoso, glorioso, que daqui a pouco vai chegar aqui para nos arrebatar. E finalizando, quando uma igreja se arrepende, o mundo vê salvação. Quando uma igreja volta para Deus, o mundo experimenta salvação.
Quando a igreja se arrepende, a salvação de Deus vai irromper além das quatro paredes. Vai lá na rua, vai no mercado, vai no comércio, vai nos bancos, vai em todo lugar. Porque o arrependimento traz transformação. Feche seus olhos. Querido Deus, abençoa o povo que está em casa e o povo que está aqui com esta palavra. E que todos possam buscar a unção e o desejo no coração do poder de João Batista. Entendendo nós que não é o terno, não é a gravata, não é a roupa, é o que está dentro de nós, em nome de Jesus. Lembrando a igreja, amém, que a igreja tem um ministério de oração, tem um grupo fechado de intercessão que funciona com as irmãs, mas tem um grupo aberto de homens e mulheres, 6:30 da manhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não tem feriado o ano todo. E você é nosso convidado para chegar aqui, dobrar seu joelho, orar, colocar diante do Senhor por esta nação e ir embora em paz. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo possam nos levar em paz. E toda a igreja diga... Amém.